Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos tratar dos dogmas de Maria. No ano de 2017, estavam-se 300 anos da aparição de Nossa Senhora à Aparecida e 100 anos da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Por conta disso, os bispos do Brasil fizeram do ano de 2017 um ano mariano. O saudoso Dom Henrique Soares fez uma série falando sobre os 4 dogmas marianos. Se você não conhece, quer conhecer, ou se já conhece e quer ter maior entendimento sobre esses gloriosos dogmas, acompanhe a explicação dada por este homem santo, que tanto nos deixou de ensino. Ao final, faremos uma oração à Imaculada Então, Conceição. hoje vamos falar sobre a Imaculada Conceição. O que é que nós cremos? O que é que a palavra de Deus revela? O que é que a fé da Igreja aprofundou sobre isso? Que a Virgem Maria, em previsão dos méritos de Cristo, foi preservada por Deus de toda mancha do pecado, de toda solidariedade com o pecado, desde o primeiro momento da sua concepção, da sua conceição. Você sabe, a Escritura nos ensina que todos nós nascemos marcados pelo pecado. Basta pensar no Salmo 50, 51. Minha mãe já concebeu-me pecador. Basta pensar no que diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Todos pecaram, estão privados da glória de Deus e são justificados, quer dizer, tornados justos, tornados santos gratuitamente por Jesus Cristo. Então, todos nós nascemos naquela solidariedade maligna, maléfica, na qual toda a humanidade se encontra desde nossos primeiros pais. Aquilo que nós chamamos de pecado original. Você vê uma criancinha bonitinha, inocente, quando ela for mostrando as unhas, você vai ver a tendência a ser egoísta, a tendência a ser malcriada. É o desequilíbrio da nossa natureza humana. E, diante dessa situação, nós vamos completando a conta à medida ainda com nossos pecados pessoais. Pois bem, é do pecado, dessa cadeia de pecado, que Cristo nos livra. Nos livrou pela sua morte e ressurreição. Nos livrou pelo dom do seu Espírito. E a primeira a ser liberta de tudo isso foi a sua mãe. O Pai, Deus nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo desde o início que a Virgem Maria seria a mãe do seu filho, traria no seu ventre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o puro, o imaculado, o inocente, preservou desde o primeiro momento em que Nossa Senhora foi concebida no ventre da velha Ana, preservou-a desta solidariedade no pecado. Nossa Senhora não tem o pecado original e Nossa Senhora não tem as consequências do pecado original. Que consequências são essas? Aquele desequilíbrio que você tem, que eu tenho, que se chama de concupiscência. Nossa Senhora tem uma natureza humana íntegra, ou seja, toda de Deus, toda para Deus. Aqui surge uma questão, mas sendo assim, quer dizer que Cristo não salvou Nossa Senhora? Salvou sim, e até mais. Ele salvou Nossa Senhora mais que a mim e a você. Porque no caso de Nossa Senhora, veja, ela não só foi arrancada do pecado, mas Cristo sequer permitiu que ela caísse no pecado. Eu lhe dou um exemplo. Imagine alguém vindo num caminho, tem uma grande poça, é à noite, e a pessoa cai naquela poça e se suja toda. E Cristo então tira a pessoa daquela poça, tira daquele atoleiro, tira daquela lama. Isso Cristo fez conosco. Ele nos tirou e nos deu a veste batismal. Com Nossa Senhora, Cristo fez diferente. Cristo sequer deixou que ela caísse na lama. Vejam, ela cairia se não fosse Ele. Ela seria pecadora como nós, se não fosse pela graça do Senhor. Então Nossa Senhora não só foi salva por Cristo, mas foi salva de modo perfeito, perfeita redimida.
O Pai a preservou do pecado em previsão dos méritos de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Para Deus não existe passado nem futuro. Deus está vendo tudo hoje, Deus está vendo tudo agora. E a Escritura dá margem a que a igreja ensine isso? Só dá. Primeiro, no momento mesmo do pecado, quando a Escritura narra o pecado original, lembre do que o Senhor Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, existe uma inimizade de morte entre o mal, o pecado e a mulher. Quem é essa mulher? É aquela a quem Jesus diz: mulher, a minha hora ainda não chegou. Mulher, eis o teu filho. Em João 19, Maria ao pé da cruz. É aquela mulher de quem fala São Paulo no capítulo 4 da carta aos Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho nascido de mulher. É a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, combatendo a velha serpente. Um sinal grande apareceu do céu, uma mulher vestida de sol. Essa mulher é a Virgem Maria, é a inimiga visceral da serpente. Depois, o modo como o anjo trata Nossa Senhora. Gabriel, quando vai anunciar a Virgem, ele diz: alegra-te, ó toda agraciada. A saudação que Gabriel faz a Nossa Senhora é como se ele mudasse o nome de Maria. O nome dela é toda agraciada, toda plena da plenitude da graça. Onde há graça, não há desgraça do pecado. Nossa Senhora, em latim é tão bonito, gratia plena. Em grego, o anjo diz que caritomene. Veja, de carito, agracia, caris, graça. Nossa Senhora é aquela que é toda plenificada pela graça de Deus. Então, que a Virgem é toda pura, toda santa, toda imaculada, isso desde o início. Os cristãos, meditando, lendo a Escritura, vão dizer isso. A ela pode se aplicar maravilhosamente a palavra do Salmo: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Então, Nossa Senhora sempre foi preservada do pecado. Nossos irmãos do Oriente, católicos, não católicos romanos, mas católicos em todo caso, chamam Nossa Senhora de toda santa, Panagia, toda santa Mãe de Deus. Veja, toda pura, toda imaculada. Não poderia o Filho de Deus, não poderia o Deus Santo habitar algo impuro, marcado pelo pecado. Agora preste bem atenção. Isto, repito, em nada diminui a dependência que Nossa Senhora tem de Cristo. Pelo contrário, mostra como é grande a graça de Cristo. Cristo é o sol de justiça, é um sol de santidade tão potente que antes de nascer, os primeiros raios dele, a aurora da sua vinda, já purificou sua mãe. É isto. Aliás, a carta aos Efésios, no capítulo 1, vai dizer: antes da fundação do mundo, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis e imaculados diante dele no amor. Então, aquilo que é o sonho de Deus para toda a humanidade realizou-se maravilhosamente em Nossa Senhora. Nossa Senhora é um exemplo vivo da graça de Cristo. Nossa Senhora é um exemplo vivo da força da cruz e da ressurreição de Cristo. Nossa Senhora é um exemplo vivo do quanto é eficaz a potência salvadora de Cristo na nossa vida. É isto. Imaculada Conceição, imaculada desde a sua concepção. Aquilo que Nossa Senhora é desde o início, nós devemos ir nos tornando na nossa vida, procurando vencer o pecado, procurando nos abrir totalmente para o Senhor, para que o reino de Cristo, a graça de Cristo, que é o Espírito de Cristo, habite totalmente em nós. Então este, o primeiro dos 4 dogmas a respeito da Virgem Maria. Graça seja dada a nosso Senhor Jesus Cristo, que fez maravilhas na sua mãe. Por isso ela diz: todas as gerações hão de chamar-me de bendita, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em mim. Deus abençoe você,
pelas preces da toda Santa Oração a Virgem Nossa Maria, Senhora da a Conceição. Imaculada. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Lançai sobre mim vosso olhar imaculado e alcançai-me, de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa santa e imaculada Conceição, mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus. Por intermédio do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Virgem Santíssima, que fostes concebida sem o pecado original e por isto merecestes o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e por terdes evitado todos os outros pecados, o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras: Ave Maria, cheia de graça. Nós vos pedimos que nos alcanceis, no vosso divino Filho, o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já que vos chamamos de mãe, atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Amém.